Grândola Vila Morena. Olha, eu tinha 14 anos naquela altura e naquela altura eu já tinha 7 anos de escolaridade, estava no 8º ano de escolaridade, comparando com agora, não é? Seria aquilo que agora se chama o 8º. Bem, então nós éramos meninos, éramos pequenos, nós tínhamos brincadeiras, não havia telemóveis, não é? Tínhamos muitas brincadeiras na rua, brincávamos muito na rua com os nossos colegas. Portanto, eu passava muito tempo em casa a ler, lia muito, já havia televisão, mas ainda era a preto e branco, mas nós vivíamos como miúdos, vivíamos de uma forma simpática. Portanto, nós andávamos na rua mais à vontade, brincávamos na rua à vontade. Agora, com 14 anos nós tínhamos tínhamos um pequeno problema. Dormíamos na mesma, brincávamos, ríamos, mas sabíamos que quando fôssemos mais velhos, quando tivéssemos 18 anos, podíamos ter que ir à guerra. Eu não fui à guerra graças ao 25 de Abril. O 25 de Abril fez com que a guerra pudesse terminar. Mas eu sabia, aos 14 anos, sabia que acabaria por lá ir parar, não é? Pronto, quando tivesse a idade para ir para o serviço militar obrigatório, todos os jovens portugueses, quase todos os jovens portugueses, sabiam que lá tinham que ir e acabavam por lá ter que ir. Era talvez aquilo que era mais preocupante, não é? Sobretudo quando já se tinha 14 anos e já tínhamos uma ideia do que podia acontecer. A nossa juventude era bonita, como eu penso que a vossa também é. Eu estou a olhar para vocês têm um ar muito, muito bonito e simpático, portanto também estão satisfeitos, isso é muito bom. Eu estava a dormir, eram 10 horas da manhã, eu só ia ter aulas a partir da tarde. E então eu estava ainda a dormir, estava na cama. E então o que é que acontece? Toca o telefone. E eu fui atender, era o meu pai. O meu pai já tinha ido trabalhar, mais a minha mãe, de manhã. E era o meu pai a dizer: filho, há uma revolução, não saias de casa, deixa de estar em casa porque as tropas estão na rua. Ele deu-me assim uma explicação muito simples, mas basicamente o que ele queria era que eu ficasse em casa porque ele estava com receio, sendo uma revolução, havendo tropas na rua, as coisas podiam dar confusão, não é? E ele disse-me para eu ficar em casa. Mas aconteceu uma coisa que não foi bonita, que foi assim. Quer dizer, agora assim à distância parece bonito, mas eu fiquei tão entusiasmado com a ideia de revolução que arranjei, não é? Rapidamente, e fui correr para a escola. Porque, pronto, estava entusiasmado, uma revolução, o que é isto? As tropas na rua, não é? Fui logo para a escola. E aconteceu uma coisa engraçada, é que as aulas quando eu cheguei, tive que estar à espera, não é? Passou a hora do almoço, eu não comi nada, mas fiquei à espera da revolução, mas no liceu não houve revolução, houve aulas normalmente. A revolução foi só no dia a seguir. Só no dia a seguir é que não houve aulas, porque entretanto o que estava a acontecer em Lisboa e em algumas das principais cidades só se refletiu em Leiria no dia a seguir. Portanto, eu fui a correr para a revolução e a revolução chegou no dia a seguir. Fui um bocadinho mais cedo. Não, como já vocês repararam, eu não tive medo, fiquei entusiasmado, porque era miúdo, não é? Eu ouvi falar em revolução. Se me perguntarem, mas sabias que tipo de revolução era? Não, ouvi falar em tropas na rua, não é? Material de guerra, aquelas coisas malucas, não é? De miúdo, que é, quero ir ver aquilo, né? Quero ir ver aquilo, só que a grande revolução estava a acontecer em Lisboa, não é? E em algumas outras cidades, em alguns outros pontos estratégicos do país, em Leiria as coisas estavam calmas, não é? Eu, por acaso, quando ia a pé para a escola,
e vi para uns carros da tropa na rua lá em cima, ao pé da Câmara Municipal. Mas pronto, tirando isso, tudo foi relativamente normal. Eu não tive medo, foi muito curioso, fiquei tão curioso que saí de casa. E eu também reparei numa coisa, que os professores estavam um bocadinho tensos, ou seja, eles eram adultos, eles tinham um conhecimento, eles estavam mais nervosos do que nós. Estavam mais preocupados, mais ansiosos do que nós que éramos miúdos. Eu gostava de ir à escola porque era onde eu encontrava mais colegas, como eu vos disse, eu estava fora da minha terra, não é? Ali já tinha conseguido fazer pontos e ligações a vários amigos. As turmas eram só rapazes ou só raparigas e os rapazes tinham aulas numa parte do liceu, depois numa outra parte eram as meninas. Nós não podíamos interagir com as meninas durante o tempo em que estávamos dentro do liceu. Cá fora, quando saíamos, ainda podíamos conversar com elas e elas connosco. Mas lá dentro eram pátios separados, salas separadas, turmas separadas. Mas eu gostava, era o sítio onde eu jogava a bola, pronto, tínhamos alguns tempos de lazer, havia algumas atividades, eu gostava. Mas eu já estava nessa altura no liceu. Quando eu andei no primeiro ciclo, naquilo que antigamente se chamava a primária, eu gostava muito do meu professor. Todos nós gostávamos do professor, mas era um tempo muito, muito feio, porque agora, quando vocês fazem uma coisa mal, o professor pede responsabilidade, não é? Pede que chama-vos a atenção, pede responsabilidade, os pais chamam a atenção, pedem responsabilidade. Naquele tempo nós apanhávamos, batíamos. Por exemplo, se eu desse 5 erros, levava 5 reguadas numa mão. Se eu fosse ao quadro fazer uma conta e fizesse mal, podia levar uma reguada ou podia levar uma ponteirada. Se fizesse uma coisa qualquer mal no recreio, podia levar uma chapada. Era um bocadinho violento, percebem? Nós gostávamos muito do nosso professor, porque o nosso professor também fazia brincadeiras connosco, mas ele era um professor daquela época e quando nós não fazíamos as coisas lá como devíamos fazer, apanhámos. Eu vou-vos dar um exemplo. A primeira reguada que eu apanhei, eu tinha 7 anos. Estava a fazer um teste, que tinha que ser feito num papel próprio, e o professor disse, ponham a data, Setúbal, tantos, né? E deixem uma linha para escrever o nome. E eu deixei 2 linhas. E levei uma reguada porque deixei uma linha a mais. Sim, eu fiquei. Eu penso que muita gente em Portugal ficou surpreendida, não é? Eu não tinha muita ideia de coisas que sei hoje, até porque eu sou de história, não é? Mas nós percebíamos, porque eu já tinha 14 anos, percebíamos que havia um ambiente, não é? Que as pessoas tinham medo de dizer determinadas coisas, que fosse contra o governo, ou que fosse contra o presidente do governo, que na altura se chamava Marcelo Caetano. Nós percebíamos que havia qualquer coisa que fazia com que as pessoas tivessem cuidado com a língua, e também ouvíamos falar que não sei quem disse não sei o quê. O meu pai às vezes com a minha mãe dizia qualquer coisa e depois dizia sempre assim, o meu pai fazia-me sempre assim, que era, bem, agora vais lá para fora a dizer nada. O meu pai e a minha mãe conversavam sobre coisas, porque houve um colega deles que deixou de vir trabalhar, depois só mais tarde é que eu percebi que tinha sido preso, não é? Porque estava a falar mal do governo de então. Eu não vou dizer que fiquei surpreendido, mas depois com os desenvolvimentos fiquei aliviado, porque uma das coisas mais importantes foi perceber que já não tinha que ir para a guerra, não é? E isso parece que não alivia. E depois também, olha, deixou de haver censura a determinado tipo de músicas, a determinado tipo de bandas, bem, comecei a ouvir mais à vontade bandas que eu nem sabia que existiam, os Led Zeppelin, Iron Maiden, que hoje são clássicos, não é? Mas nós não ouvíamos isso, não passava na rádio. Embora já mais perto do 25 de Abril tivesse havido uma abertura, não é? Eu não fiquei surpreendido, mas fiquei muito agradado, muito agradado. E os professores também passaram a ter uma relação connosco diferente, menos assim formal, mais simpática, mais interativa. Eles próprios também devem ter ficado felizes, não é? Eu acho que valeu a pena, eu acho. Eu acho que valeu a pena, mas eu quero sempre dizer isto. Há ainda muita coisa por fazer, para conseguir, para que as pessoas vivam melhor, não é? E eu agora também estou muito preocupado
porque nós conseguimos viver muitos anos em paz, não é? E eu, como vocês já repararam, tenho assim muita preocupação com a guerra, não é? Felizmente eu não fui à guerra, mas eu gostava que não houvesse guerra, não é? E infelizmente, vocês já devem ter ouvido as notícias, ela está aí. Eu acho que nós todos, em Portugal, mas também na Europa e em alguns pontos do mundo mais influentes, temos que trabalhar para as coisas melhorarem. Em Portugal, eu acho que valeu a pena. Repara, isto que estamos a fazer agora aqui é muito bonito. Não era possível antes do 25 de Abril, que é, vocês estão a entrevistar, eu estou a falar com vocês, não é? Estou a partilhar convosco a minha vivência. E também é importante perceber que nós hoje temos mais direitos, temos mais liberdade e também temos uma vida, quando se compara com o antigamente, apesar de nem todas as pessoas estarem tão bem como deviam estar, temos uma vida melhor. E uma coisa importante, as mulheres conseguiram finalmente votar, todas elas conseguiram direitos, têm estado a lutar pela igualdade, não é? Mas temos que estar sempre atentos, porque nada é certo. Elas têm que continuar na sua luta e nós temos que ajudar. Por outro lado, os mais velhos têm hoje, ou os menos jovens têm hoje melhores condições, mas nós temos que continuar a lutar, porque também, quando nós lá chegarmos, também termos boas condições. Valeu a pena. Eu estou muito feliz por ter conseguido viver estes 50 anos desta maneira. Mas estou preocupado. E estou a contar muito com vocês para que as coisas continuem bem. Neste momento eu acho que são os mais jovens que podem continuar a Abril. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.